Igreja. Amém. Como é bom poder estar esta manhã na casa do Senhor, né? Como é bom poder participar de uma manhã missionária. E muito mais ainda rever amigos, né? Seu irmão Ricardo. Aqui o Valdeci, a hora que eu vi ele na igreja também. Congregamos juntos ali no Gás, né, Valdeci? Valdeci é um obreiro daqueles exemplares do pastor Alessandro. Ele é obreiro, você pode contar sempre com ele. Nos ajudou muito. E os irmãos sabem que existem obreiros por aí de vários tipos, né? O pastor Valdeci aqui é daquele que a gente pode contar com ele. Todo pastor gosta de ter um cooperador dele. Pastor Alessandro, obrigado pela recepção. Irmão Marcos, obrigado pelo convite mais uma vez. E reforço, não foi demagogia não, uma honra mesmo. Receber esse convite essa primeira manhã missionária aqui. Eu fico feliz, né, de poder cooperar aqui. O pastor Alessandro perguntou para mim, você esteve lá no Beija-Flor, eu estive lá, estava lá, Felipe? Estava lá, né? Trabalho lá muito abençoado também, né? Termina hoje, né? Isso, termina amanhã, trabalho lá. Então é uma bênção estar cooperando nessas igrejas que a gente tem um carinho muito grande. A gente fica muito feliz de rever aqui os irmãos. Os que vamos trazer a nossa Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos. É a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos. Às vezes a gente, por costume, fala Evangelho de Marcos, né? Na verdade, Marcos não tem Evangelho, João não tem Evangelho, Lucas não tem Evangelho. Os Evangelhos são todos do Senhor Jesus, segundo eles escreveram, né? Então, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, uma palavra conhecida até do nosso meio, mas nós vamos aqui falar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Aleluia! Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 até o 41. Graças a Deus que choveu, né? Estava muito abafado em Bauru, tempo muito seco, né? Ali meu filhinho, ele está com problema no olho, tem que pingar colírio, né? De horário em horário, até nós atrasamos um pouco para mim, por causa disso aqui. Ele não ia vir, ele acordou, ele teve que pingar o colírio dele, e coisa e tal, tem que pingar mais colírio. Graças a Deus, cara. Certo. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Amém, irmão? Vamos ler? Está escrito assim na palavra do Senhor, segundo a tradução que tem em mãos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse? E até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Amém. Podemos tomar da frente, glorificando o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Vai aumentando firme, esse cheirinho está no sul de churrasco, né? Daqui a pouco nós estaremos no mistério também. Fica tranquilo, deixa o irmão Alessandro lá, companheiro nosso, né? Trabalha aí na mesma profissão que a gente, deixa ele lá, tá cuidando bem lá do nosso alimento para a carne, viu? Nós precisamos também. Meus irmãos, essa palavra aqui, ela é bastante conhecida quando fala que Jesus apazigua a tempestade. Mas como a palavra de Deus ela se faz nova todos os dias na nossa vida, né? Outro paradigma que a gente às vezes tem que ter quebrado, é que a palavra de Deus se renova, não só se renova pelo que é velho, né? Então a palavra de Deus ela sempre é nova a cada manhã na nossa vida. Então a palavra de Deus, mesmo numa passagem bastante conhecida, eu tenho uma certeza, tenho uma convicção que você vai sair daqui com uma palavra de Deus no teu coração. Aleluia. Tudo que já ouvimos, tudo que já aqui, os louvores que nós cantamos juntos, tudo edificou a nossa vida,
Eu digo para os irmãos, se eu saísse daqui agora, o culto terminasse agora, eu sairia muito feliz por tudo que eu já ouvi, mas nós sempre temos que ter sede de Deus, sempre. Então nós sempre estamos ouvindo, louvando, mas a gente sempre está com sede de Deus. Glórias a Deus. Então, por tudo que já ouvimos, por tudo que já louvamos, nós queremos mais de Deus. E quando queremos mais de Deus, o Senhor vem e manifesta a glória dele na nossa vida. Aleluia. Meus irmãos, se nós olharmos o contexto desse texto que nós lemos, nós vamos perceber que o Senhor Jesus, ele tinha acabado de trazer uma série de ensinamentos preciosos, né, com parábolas acerca do reino de Deus. Tudo ali à beira do chamado Mar da Galileia. Os irmãos bem sabem que não era um mar, era apenas um apelido, né? Era um lago muito grande, né? Lucas, como médico e detalhista, ele diz que é Lago de Genezaré, capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele cita o Mar da Galileia como Lago de Genezaré, que na verdade era um lago e não um mar. Então, mas foi apelidado de Mar da Galileia, porque tinha onda e coisa parecida, né? Então, ali junto ao chamado Mar da Galileia, Jesus tinha trazido uma série de ensinamentos sobre questão de parábolas, sobre o reino de Deus. Só que interessante que com Jesus é assim, ele vai ensinando como todo mestre, né? Ele vai discipulando, ele vai falando tudo na teoria, mas chega um momento que Jesus nos põe na prática. E é desse jeito que Jesus faz. Todo ensinador é assim. Ele vai ensinando, mas chega um momento que nós precisamos praticar. Nós vamos aprender mais na prática. Já aprendemos ouvindo, já temos a teoria. Agora é hora de colocar na prática. E aqui eu vejo que Jesus quis ensinar os discípulos agora não mais com palavras, mas sim com circunstâncias. Não se espante. O Jesus que você serve, ele costuma fazer isso. Ele nos ensina com palavras, mas chega um momento que Jesus diz, agora eu vou colocar uma circunstância na sua vida. E tudo aquilo que você ouviu, eu quero que você pratique agora diante dessa circunstância. Então Jesus costuma fazer isso. E até porque tem uma lógica também. Só se aprende a nadar, nadando. Só se aprende a lutar, lutando. Então é desse jeito. Só se aprende a remar, remando. É desse jeito que acontece. Então só aprende a ser crente diante das tempestades da vida. Aleluia. Então todos nós passamos por tempestades, passamos por dificuldades, e é nesse momento que nós vamos exercitar a nossa fé. Então essa circunstância que Jesus muitas vezes nos leva a essa circunstância, ou nos traz a essa circunstância. Mas não se espante não. Você que está passando por uma grande tempestade e diz, irmão, mas essa tempestade é para afundar o meu barquinho. Mas, irmão Moacir, essa tempestade parece que vai acabar com a minha vida espiritual. Não, com Jesus não é assim não. Jesus permite essa tempestade apenas para fortalecer a musculatura da nossa fé. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes a fé está fraquinha, então a dificuldade vem e fortalece a musculatura da sua fé e você glorifica a Deus no meio da tempestade. Aleluia, glórias a Deus. Deus não quer que nós o conheçamos apenas de palavras, mas Deus também quer que nós o conheçamos através da prática. Aleluia. Já viu o testemunho de missionário? Tem um monte de testemunho, né? Tem um missionário Fábio, missionário Dani, né, que está lá na Argentina. Eles têm um monte de testemunho, experiências com Deus. Por quê? Porque estão vivendo na prática. Glórias a Deus. E como já disse o pastor Alessandro ali, falava do irmão Márcio, não precisa de gente lá para a gente viver na prática. A gente vive hoje na prática também, evangelizando, atravessando a rua, evangelizando o nosso vizinho. Então é na prática. Deus quer que nós o conheçamos na prática. Aleluia. Glórias a Deus. Então às vezes a tempestade vem apenas para nos ensinar alguma coisa. Então nessa manhã, em rápidas palavras, vamos aprender aqui sobre a pedagogia da tempestade. A pedagogia da tempestade. Os irmãos notaram que esse texto que nós lemos, ele é regido por 3 perguntas. A primeira pergunta no versículo 38, que é a pergunta dos discípulos. A segunda pergunta no versículo 40, que é a pergunta de Jesus. E a terceira pergunta no versículo 41, que de novo é uma pergunta dos discípulos. Mas a primeira pergunta deles foi para Jesus. E a última pergunta foi entre eles mesmos, uma dúvida que ficou praticamente entre eles mesmos. E nós vamos aqui analisar esse texto com base nessas 3 perguntas, nessas 3 indagações. Amém, irmãos? Amém. Primeira pergunta, versículo 38 foi a pergunta dos discípulos.
estava ele dormindo na polpa, sob uma almofada. Os discípulos o despertaram e veio a pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha a pergunta dos discípulos. Estavam no barco com Jesus, a Bíblia relatando que Jesus estava dormindo. Aqui Marcos foi muito feliz em dizer que Jesus estava dormindo sobre uma almofada. É interessante quando você vai pesquisar por que tem essa almofada aqui. Aí nós vamos em alguns recursos e percebemos que só dormia sobre a almofada quem era o capitão, quem era o comandante. Só o comandante presbítero Valdeci que tinha almofada para ele dormir. O resto se virava de qualquer jeito. Então aqui, Marcos está deixando claro que Jesus era o capitão naquele barquinho ali. Jesus era o comandante naquele barquinho, glórias a Deus. E agora, diante daquele grande temporal que se levantou, como a Bíblia está relatando aqui, toda vez que eu comunicar, a Bíblia relatou assim, que o barco estava sendo cheio de água. Eu imagino o desespero dos discípulos. Eu imagino a situação como que estava. Quem já andou de barco aqui? Deixa eu ver, quem andou de barco? Quem já enfrentou tempestade no barco? Quem já enfrentou? Já enfrentou? A irmã enfrentou? É difícil, né, irmã? Não dá medo? Quem já passou por isso, imagina como que é terrível você estar diante de um mar, né? E a tempestade e as águas entrando no seu barco. E Jesus estava dormindo. Aí veio a pergunta dos discípulos. Chegaram até o mestre e a pergunta deles, parafraseando, irmãos, é essa: Senhor Jesus, o Senhor não se importa conosco? Senhor Jesus, o Senhor está dormindo e o nosso barco está quase afundando. O Senhor não liga para nós, não? Olha aí, irmão Felipe, a pergunta do discípulo: Senhor Jesus, será que o Senhor não está nos vendo, não? Será que o Senhor não está percebendo a situação, Senhor Jesus? O Senhor não liga para nós, Senhor. Nós vamos perecer. Nós vamos afundar. Irmãos, eu não repreendo os discípulos por essa pergunta, não. Porque muitas vezes, esse texto está apresentando que muitas vezes nós também agimos dessa mesma maneira. Diante da tempestade da vida, costumamos pensar: Deus, será que o Senhor me abandonou? Deus, será que o Senhor não me ama? Deus, será que eu não sirvo mais para a tua obra? Muitas vezes o nosso pensamento é igual à pergunta desses discípulos. Achamos que Deus não se importa conosco. Achamos que estamos passando tal situação porque Deus está nos castigando, né? O pensamento de alguns: Deus está me castigando. Não, Deus está fazendo isso comigo porque eu sou ruim mesmo, porque Deus não me ama mais. Muitas vezes essa pergunta dos discípulos, ela se repete na nossa vida. Nós achamos que Deus não se importa conosco. Isso é um pensamento do inimigo. Isso é algo que o inimigo gosta de lançar na nossa mente. É seta maligna, para nós acharmos que Deus não se importa conosco. Irmão, repreenda esse pensamento em nome de Jesus. Diante das tempestades da vida, tenha a convicção: Deus se importa com você. Aleluia. Aleluia. Essa situação é apenas para você aprender. É apenas para você colocar a sua fé em prática. É apenas para você orar mais. É apenas para você clamar mais. Aleluia. Por isso que tem essas situações na nossa vida. É apenas para a gente, às vezes, se despertar mais. Não é porque Deus nos abandonou, não. Deus sempre está nos olhando. Deus sempre está cuidando de cada um de nós. Então, a tempestade que levantou no seu barquinho, clame a Jesus. Aleluia. Mas não achando que Ele te abandona, não. Clame a Ele, dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sei que estou passando por esse momento porque o Senhor quer que eu aprenda alguma coisa. E vai aprendendo no meio da tempestade. Aleluia. Primeira lição da escola dominical mostrou um pouquinho. O povo de Israel começou a clamar, né? Só depois que veio o castigo lá do faraó, só depois que o faraó começou a massacrar eles, né? Eles ficaram 430 anos, né, no Egito. Mas não foi 430 anos de sofrimento, não. Por quê? José estava lá e todo mundo gostava de José. A Bíblia diz que depois que veio um faraó que não conhecia José, aí começou o sofrimento. Mas não foi 430 anos de sofrimento. Então o sofrimento, a Bíblia não diz quantos anos foram que eles ficaram sendo afligidos. Mas ficaram sendo afligidos um bom tempo. E depois que eles começaram a ser afligidos, aí que eles foram clamar ao Senhor. Teve que vir uma tempestade na vida dos hebreus para eles buscarem o Senhor. Porque até então estava tudo bom, né?
Tá tudo bem. O José foi governador, ou José era governador ainda, lá no Egito eles ganhavam muito bem, né? Os hebreus eram bem vistos, de tal maneira que cresceu, né? A Bíblia diz, no texto lá da leitura bíblica em classe, que chegaram com 70 pessoas, né? O Jacó chegou com 70 pessoas, aí depois você vê a saída do povo, 600 mil homens em pé, fora mulheres e crianças. Eles cresceram muito no Egito, porque prosperaram, tinham uma vida boa. Mas eles só se preocuparam em sair do Egito depois que veio a aflição do faraó sobre eles. Às vezes a situação vem na nossa vida apenas para a gente despertar um pouco mais. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente é tendencioso a ficar, né? Não, tá tudo bem comigo, tá tudo tranquilo, eu estou quietinho aqui, não vou fazer nada, não estou orando mais. Aí a hora que a tempestade vem, a gente lembra, peraí, Jesus está comigo, eu vou lá até Ele. Então, às vezes a situação vem, não é porque Deus te abandonou, é apenas para a gente aprender alguma coisa em meio a essa dificuldade. Glória a Deus. Então, eu não sei que tempestade você está passando, mas eu mando te dizer, vai aprendendo no meio da tempestade, vai tirando lições espirituais, e vai clamando ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que está acima de toda a tempestade. Aleluia, glória a Deus. Aí, irmãos, vem a segunda pergunta. A segunda pergunta é de Jesus. O mestre despertou, e o mestre diz assim na pergunta de Jesus, versículo 40. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha a pergunta de Jesus para os discípulos. Vocês não têm fé ainda? Vocês estão muito tímidos. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, eu já estou com vocês há tanto tempo e vocês não colocam a sua fé em prática? Vocês estão muito tímidos. Interessante, irmãos, olha que interessante. A Bíblia relata que no ministério terreno de Jesus, houve 2 tempestades que Jesus ali passou por ela, presenciou 2, não foram 3, nem 4, nem 5, foram 2 tempestades. A segunda tempestade está no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 51. É aquela tempestade que os discípulos estavam lá no meio do barco, e Jesus ficou orando no monte, aí ele veio andando por cima das águas, é aquela segunda tempestade lá. Mas interessante que tem uma diferença entre essas 2 tempestades. Na segunda tempestade, Jesus manda os discípulos, ou melhor, isso mesmo, na segunda tempestade Jesus manda os discípulos irem remando, eles vão remando e ficam lá, e o barco não sai, porque o vento, a Bíblia diz que o vento era contrário, eles vão remando, e Jesus estava lá no monte orando. Aí Jesus, sabedor de todas as coisas, aí a Bíblia relata que Jesus vai em direção aos discípulos, mas Jesus vai andando por cima das águas. Isso na segunda tempestade em Marcos capítulo 6. Os irmãos verem como são situações diferentes. Às vezes passamos por situações, por dificuldades, e o Senhor tem uma maneira de tratar conosco em cada situação. Aí na segunda tempestade, Jesus vem andando por cima das águas. E os discípulos apavorados que o problema deles eram as águas que estavam revoltas. Jesus vem andando por cima das águas. Como que Jesus estivesse dizendo, o problema seu dessa água aqui, eu estou pisando em cima dela. Aleluia! Aleluia. Irmão, o seu problema, o meu problema, Jesus anda por cima dele. Aleluia! Jesus não tem problema nenhum, ele pisa nesse problema para nos dar a vitória. Aleluia! Aí, aleluia! Essa segunda tempestade, Jesus vem andando por ela. Os discípulos chegam até a assustar, né, irmão Marcos? Fizeram um fantasma, ficaram com tanto medo. Aí Jesus falou assim, calma, não é fantasma não. Sou eu, não temais. Aí parece que eu estou vendo aqueles discípulos todos apavorados. Quando Jesus fala, sou eu, não temais, eles conheciam a voz do Mestre. Aí eles se acalmam, aí eles ficam tranquilos. Aí Jesus entra no barco. Aí a Bíblia relata desse jeito, que quando Jesus entra no barco, capítulo 6 de Marcos, e o versículo 45 ao 51, diz assim, olha que interessante, 49, de Marcos capítulo 6. Quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Então, olha nessa segunda tempestade, Jesus entra no barco e ele nem precisa falar para o vento, vem, fica quieto, chuva. Não falou nada disso. Automaticamente, tudo se acalmou. Então, eu entendo que nessa segunda tempestade, Jesus não estava interessado em acalmar o vento e o mar. Não, Jesus estava interessado em acalmar os discípulos.
Porque às vezes, irmãos, a circunstância nem é tão grande assim. Mas dentro de nós criamos uma tempestade muito maior do que a tempestade exterior. Sabe aquele ditado que diz fazer tempestade num copo d'água? Tem muito crente assim. Às vezes a circunstância não é tão desesperadora, mas ele se desespera de uma tal maneira que dentro dele cria uma tempestade muito maior do que a tempestade exterior. Aí Jesus olha para dentro do seu coração e Jesus vê que a tempestade no interior seu está muito maior do que no exterior. Jesus diz, ei, peraí, eu quero acalmar a tempestade no exterior também, mas primeiro eu tenho que acalmar a tempestade que está em dentro de você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza, a palavra sempre é revelada, irmão. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que está passando uma tempestade interior. Você está se perturbando dentro de você por alguma situação. E está dizendo, mas Jesus trabalha na minha vida e está desse jeito. E Jesus está dizendo para você, como na segunda tempestade, calma, eu quero te acalmar primeiro. Aleluia. Eu quero trabalhar na tua vida primeiro. Aleluia. Ei, deixa o Espírito Santo nessa manhã missionária trabalhar no teu interior, acalmar essa tempestade que está aí dentro, que ninguém está vendo, mas só Jesus está ouvindo os trovões que estão no teu coração. Só Jesus está vendo a tempestade que está aí dentro. Deixa o Espírito Santo acalmar. Aleluia. Fecha os olhos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por 30 segundos, deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de ti. Como foi na segunda tempestade, Jesus está dizendo, tem de bom ânimo, sou eu. Eu quero que você se acalme primeiro, e aí depois da tempestade exterior vai ser acalmada. Por abaixar, por abaixar. Oh, aleluia. Essa situação, Jesus trabalha de uma maneira. Deixa ele acalmar essa tempestade aí dentro primeiro. Aleluia. Deixa ele acalmar essa tempestade aí. Glória a Deus. Sempre que eu me lembro desse testemunho, eu sei que é o Espírito Santo que me faz lembrar. É ele que eu preciso contar. Testemunho da irmã que está registrado no livro de Charles Colson. Um livro, esqueci o nome do livro agora, O Poder de Deus. Um livro do pastor Charles Colson, da CPAD. Um livro tremendo. Eu estou falando de acalmar a tempestade interior primeiro, né? E eu me lembrei desse testemunho dessa irmã. É um livro que se chama O que Significa Amar a Deus. É um livro tremendo. E ele conta a história dessa mulher. E ele diz que ele sentiu o desejo missionário de evangelizar no presídio. E ele sentiu o desejo no coração, precisa evangelizar no presídio. Talvez você já tenha ouvido isso, ouça de novo. Alguém às vezes não ouviu ainda. E ele sentiu o desejo de evangelizar no presídio e foi orar a Deus. O Senhor me dá uma direção, qual presídio que eu vou evangelizar? E quando ele abriu o jornal, ele começou a ler acerca de um presídio e o Espírito Santo falou para ele, é esse presídio que eu quero que você vá. E ele pegou e disse, vou pesquisar esse presídio. E a hora que ele viu, era um presídio onde tinha aqueles presos de alta periculosidade. Era coisa terrível, irmão Ricardo. Coisa terrível. E ele tremeu na base, falou, quer ir lá para esse lugar? Que misericórdia! Lá só tem homens truculentos, homens maus. E o Espírito Santo falou para ele, é lá que eu quero que você vá. E ele, então, ficou meio perturbado, aquela tempestade interior, não vou. Aí o Espírito Santo acalmou ele e falou, não, eu quero que você vá. É lá mesmo. A tempestade não é tão grande quanto você pensa, não. E ele pegou e se acalmou e foi. E chegou lá no presídio e foi começar a fazer a obra missionária lá, o trabalho evangelístico. E assim que ele conseguiu acesso, entrou no presídio e coisa e tal. A hora que ele chegou lá, ele disse que alguns presos já vieram na direção dele. Ele falou, Jesus, me guarda do teu sangue. E os presos vieram rápido, ele com medo daqueles homens fortes, altos, e aquela aparência um pouco de mão, né? E chegou para ele e falou assim, o senhor é pastor? Ele meio tremendo, falou, eu sou. Eu já te como falou, Pai do Senhor, pastor. Aleluia. Me estranhou, como é que, espera aí, Pai do Senhor? É, pastor, vamos lá, o culto vai começar. E já foi levando, não deu tempo de nada. Levou ele na igrejinha lá e ele começou, pastor, começa o culto aí. Ele começou o culto e foi uma bênção. E ele ficou todo feliz. Terminou o culto, ele foi conversar com os presidiários, né? Sim. Peraí, mas vocês já são crentes? Somos, pastor, graças a Deus. Mas alguém veio evangelizar vocês aqui? E disse, não, ninguém veio. Mas peraí, ninguém veio. Como que vocês são crentes? Peraí, pastor, ele correu na cela dele e trouxe várias cartas, vários envelopes. Disse, olha, pastor, faz mais ou menos um ano que estamos recebendo essas cartas aqui.
O que tem essas cartas? Então, alguém estava mandando essa carta e desde um ano para cá, através dessas cartas, nós começamos a aceitar Jesus como Salvador. E esse pastor pegou e ficou impressionado. Falou, peraí, deixa eu ver esse envelope aqui. E olhou, era o nome de uma mulher. Vocês conhecem ela? Falou, pastor, aqui ninguém conhece essa mulher. Dentro da carta ela colocou aqui que ela tem mais de 80 anos, assim, assim, mas nós não sabemos onde ela mora, só está o endereço aqui no envelope, ninguém conhece ela, pastor. Aí o pastor falou assim, ó, entrega um envelope desse para mim, que eu vou procurar essa mulher lá, e vou conversar com ela. E os presos falaram, não, pastor, vai lá, fala para ela que nós estamos muito felizes com a vida dela, a gente não conhece ela, e coisa tal. E o pastor, no outro dia, foi encontrar essa mulher, e foi no endereço, pastor Alessandro, que foi olhando. Deixa eu procurar a casa, chegou na rua, e ele, segundo o endereço, ele olhou e falou, peraí, não é casa, era um asilo. Era um asilo. Aí ele perguntou, não pode ser. A hora que ele entrou naquele asilo, atendente ali, ele falou, viu, aqui tem uma mulher por nome tal, tal, tal. Ele disse, tem sim. A mulher se espantou. Ele disse, tem como falar com ela? Ele falou, tem. Vamos lá, eles estão lá no pátio agora. E a mulher se levantou e foi acompanhando o pastor e pegou o nome dele, foi só por aquele processo. E levou ele e disse, olha, aquela senhora que está sentada lá. E ele disse que viu ela de costas. Aquele coque no cabelo, o cabelo todo branco, corpo curvado por causa do tempo, marcado por causa do tempo. E a mulher disse, é ela. E a atendente um pouco espantada, e a atendente falou, o que o senhor é dela? Ela falou, não, eu quero conhecer ela. Eu sou irmão dela, sou parente dela. Amém, né? Falou, não, estou achando estranho, porque ninguém vem fazer visita para ela. É difícil ela receber visita. E ele pegou e disse que foi até aquela senhora. Nós estamos falando aqui que muitas vezes Jesus acalma uma tempestade dentro de nós, amém? Amém. O pastor Charles foi até aquela mulher. Chegou, olhou para ela, ela estava encurvada lendo um jornal, sentada na cadeira. Aí que ela olhou para ele assim, ele falou, com o envelope na mão, disse, a senhora é fulana de tal assim, assim, ela disse, sou eu, por quê? Ele falou, olha, paz do Senhor, ela paz do Senhor. Eu sou o pastor Charles Bolson, eu vim conhecer a senhora. E ela disse, mas aonde que o senhor veio? Quem que é o senhor? Ele falou, eu fui no presídio, assim, fazer obra evangelística, e lá, alguns presos me deram esse envelope, a mulher nem deixou ele terminar de falar. Com as poucas frases dela, ela ficou de pé e tomou o envelope na mão dele, forçou a vista e falou, sou eu que escrevi essas cartas sim. O senhor foi lá? Ele disse, eu fui lá. E aí? O que aconteceu lá? Ele falou, não, a senhora está mandando carta, ela vai ser alguém de lá? Não, pastor. Sabe o que foi, pastor? E ela começou a tremer, disse que a velhinha começou a tremer. Falou, pastor, há mais de um ano meus filhos se jogaram dentro desse asilo. E eu ouvi da boca do meu filho dizendo assim, mãe, lá vai ser melhor para a senhora. Fica lá, que é um lugar bom para a senhora. Ela dizia, mas eu não preciso. Eles diziam, não, fica lá, mãe. E acabaram me forçando a ficar aqui. Eles não vêm me fazer visita, pastor. E eu aqui nesse asilo, pastor, eu não tenho o que fazer. Lá na minha igreja, pastor, eu ajudava as irmãs do Circo de Oração. Com as minhas poucas coisas, eu ajudava alguma coisa. E aí eles me empurraram na cama, pastor. E aqui dentro eu quase entrei em depressão. E ela dizia para o pastor que como se criasse uma tempestade dentro dela, muito grande. E ela disse, Deus, agora eu vou morrer aqui sem poder fazer nada para ti, Senhor. Eu queria fazer alguma coisa. E ela quase que entrou em depressão com aquele sentimento dentro de um asilo, se sentindo impotente, se sentindo incapaz. Aquela tempestade estava orando dentro dela. Ela disse que um dia, em oração, o Espírito Santo visitou ela de uma maneira diferente. E disse, calma, eu vou te usar aqui dentro mesmo. E ela não entendeu direito. Mas aqui dentro, Senhor, como que eu vou falar? Eu não estou entendendo. E o Espírito Santo falou, calma essa tempestade aí, fique em paz. Você será usada aqui dentro. E ela pegou e falou, fez uma oração bem sincera, parece até uma oração de criança. Uma senhora, ela disse que orou assim, Senhor, o Senhor é o Deus que levantou um vale de ossos secos. Eu sou melhor do que um vale de ossos secos. Eu ainda tenho vida aqui. O Senhor então me levanta nesse lugar aqui, aleluia. Aquela tempestade dele, ela acalmou. O Senhor abriu a visão dela, ela pegou um jornal também para ler, ouviu falar aquele presídio, o Espírito Santo inspirou ela e disse, comece a escrever cartas. E ela começou a escrever cartas e levar um presídio de cartas evangelísticas. E ela contou essa história para o pastor já estava chorando. E ela olhando para o pastor também chorando, com o envelopinho na mão, ela disse assim, irmão Marcos, pastor,
Me fala, pastor, se eu conseguir ganhar alguma alma para Jesus, pastor. Fala para mim, pastor, pelo menos uma alma, pastor. O pastor olhou para aquela mulher e disse assim, não somente uma alma. Ganhasse 40 almas para o reino de Deus através das suas carnes. Aleluia. Levante sua mão assim para o céu, feche os olhos. Ei, acalma essa tempestade aí dentro de você. Deus vai te usar assim mesmo. Você é capaz de fazer algo para Deus. Acaba essa tempestade dentro de você aí, aleluia. Você vai ser usado assim mesmo. Irmão, mas a tempestade está grande, não tem problema, Deus vai te usar assim mesmo. Irmão, mas vai em casa, está assim, está descendo, não importa. Tu serás usado assim mesmo. Aleluia! Aleluia! Muitas vezes Jesus não quer acalmar a tempestade, ele quer acalmar o marinheiro. Aleluia. Fica calmo aí, Jesus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A questão aqui é essa pergunta de Jesus dizendo: ainda não tem de fé? Por que sois tão tímidos? Essa pergunta de Jesus. Essa pergunta de Jesus nos leva a outra pergunta. Naquela situação, os discípulos tinham motivo para ter fé? O barco balançando de um lado para o outro. As águas entrando dentro do barco. O barco, segundo o texto, quase indo a pique, quase afundando. Será que eles tinham motivo para ter fé? Será que eles tinham motivo para não ser tão tímidos assim como disse Jesus? Bom, tinham pelo menos 4 motivos para eles terem fé. Esses 4 motivos também valem para mim e para você. Interessante que os 4 motivos começam com a letra P. 4 motivos com P. O primeiro motivo, por causa da promessa. Estava sobre eles uma promessa, que é essa: passamos para outra margem, diz o versículo 35. Passemos para outra margem. Então eles estavam debaixo de uma promessa. E quem fez a promessa? Jesus. Aleluia. Nós vamos passar para outra margem. Jesus entrou no barco, tanto que Jesus tinha convicção disso que Jesus até dormiu. Então nós vamos passar para outra margem. Então você pode ter fé diante dessa dificuldade. Aleluia. Você está debaixo de uma promessa. Aleluia. Você tem a marca da promessa. Então fica tranquilo, você pode ter fé sim, porque você está debaixo de uma promessa. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes nós duvidamos, né? Esse é o problema nosso. A promessa tem, só que nós duvidamos. Será que vai se cumprir? Será que vai ser mesmo? Será? Aí, nessa dúvida, a gente perde a fé. Nessa dúvida, a gente fica tímido diante das situações, como Jesus diz aqui. Diante dessa dúvida, mas será que a promessa vai se cumprir? Está demorando tanto. Aí a nossa fé, muitas vezes, ela se afunda. O pai Abraão passou por isso também. Se você olhar em Gênesis capítulo 15, o Abraão ficou com dúvida se Deus ia cumprir a promessa na vida dele ou não. Tanto que ele chega a indagar o Senhor e diz: Senhor, eu só tenho lá na minha casa o Eliezer, ele está nascendo, é o meu mordomo. Então, se eu morrer, ele que vai ficar com toda a minha herança, que era o mordomo que ficava, caso não tivesse filho. E aí, Senhor, e a promessa que o Senhor me fez? Aí Deus falou: calma, Abraão, calma, não vai ser o Eliezer, não. Fica tranquilo, Abraão. A tua promessa, Abraão, vai se cumprir. Fica tranquilo. Vai ser da tua semente, Abraão. Então, Abraão teve que acalmar um pouco. Interessante que quando Deus conversa com Abraão em Gênesis capítulo 15, eu vejo, irmã Mara, que o Isaac, ele já existia. Mas ele existia no coração de Deus. O Isaac não estava materializado na vida de Abraão. Mas quando Deus disse a Abraão: a promessa está de pé, Abraão, a promessa vai se cumprir. O Isaac, ele já existia no coração de Deus. O projeto Isaac já estava dentro de Deus. Só não estava materializado ainda na vida de Abraão. A tua promessa, ela já existe lá no coração de Deus. Para Deus, a tua promessa já é real. Mas o Isaac, para vir na vida de Abraão, tinha um tempo. Tinha um tempo, e o tempo era de Deus. Essa promessa para se cumprir na tua vida tem um tempo também. E o tempo é de Deus. Então descansa no Senhor. Você está debaixo da promessa. Ela já existe lá no coração do Altíssimo. E vai se cumprir na tua vida no tempo determinado por Deus. Pastor
pastor amigo nosso, pregador, Wagner Augusto, para mim, um dos melhores pregadores que tem hoje no Brasil. Wagner Augusto, ele é de Bauru, prega no Brasil inteiro. Ele contou um dia que, falando de promessa, ele contou que o filhinho dele estava pedindo para ele um cachorrinho. E o filhinho dele pediu para ele um cachorrinho, peludinho, branquinho, igual de uma priminha dele. A hora que ele foi ver, era um poodle. Era um poodle. Filho, esse cachorro é muito caro, o pai não tem dinheiro. Ah, pai, mas eu quero. Ele falou pro filho dele, então vamos para a oração com o pai, pede para o papai pro céu. E o menininho foi para a oração e dobrava o joelho. Papai do céu, eu quero um poodle, eu quero um poodle. E o menininho, aquela oração de criança, começou a pedir um cachorrinho para Deus. Alguém duvida que Deus ouve essa oração? Deus ouve, amém? Amém. Deus ouve. Ele começou a pedir um cachorrinho para Deus. E o Wagner Augusto disse que o filhinho dele do lado falava, papai do céu, eu quero um cachorrinho branquinho, igual da minha priminha, papai do céu. E esse irmão falou, ele está pedindo para Deus, amém, né? E ele falou que naquela semana, ele foi visitar um parente dele, que tem uma borracharia, ali no Meridota, e ele falou que, conversando com o parente dele lá, o parente dele falou assim, olha que apareceu aqui na minha oficina essa manhã, e na borracharia mostrou um cachorrinho poodle branquinho. E ele falou assim, glória a Deus, a ideia é do seu sobrinho lá, do seu priminho, né? Não sei qual grau de parentesco que ele tinha lá. Eu vou levar para ele, estar pedindo para Deus, que ele foi pegar o parente, opa, não rela esse cachorro não. Esse cachorro deve ter pedigree. Alguém vai procurar ele, eu vou ganhar uma grana desse cachorro. E a hora que ele ia procurar, ó, uma grana vai estar certinho no meu bolso. Rapaz, o menininho está pedindo. Não, esse cachorrinho aí, alguém vai procurar. Olha para os irmãos ver como que é a promessa, como que Deus responde. E o Wagner não entendeu, mas falou, bom, amém. E ficou tranquilo, ó. Daqui 2 dias eu voltou lá na borracharia, e o cachorro está aqui ainda. Aí tive que comprar ração para ele, e tive que comprar ração boa, porque esse cachorro aí, eles não come qualquer coisa, né? Tive que comprar ração boa para ele lá, o bichinho até engordou um pouco. Aí o Wagner começou a entender o mistério, falou, agora eu estou entendendo, Jeová. 2 dias depois voltou na borracharia, e o cachorro tá aqui, ó. Tive que mandar tosar, até mandei tosar, porque a hora que a dona vier, ou o dono vier, vai ver ele vir, aí vai me dar uma grana melhor ainda. Olha a ração boa que eu estou dando para ele, engordou um pouquinho mais, ele foi entendendo o mistério. Ele falou que 1 mês o cachorrinho ficou lá e 1 mês o menininho pedindo. Ele dizia assim, eu vi o cachorro lá, meu filho não via. Ele falou que quando ele viu o cachorro 1 mês atrás, o cachorro estava um pouquinho magro, depois de 1 mês o cachorrinho já estava gordinho, estava tosado, estava bonito. Depois de 1 mês, então, falou que o parente dele pega o cachorro e falou, faz o seguinte, seu filhinho está pedindo, então leva o cachorro para ele, leva lá para ele. Aí ele foi indo, levando o cachorro de pensando, falando, Jesus, como o senhor cuida dos seus filhos? O meu filhinho lá pedindo, a promessa já estava aqui, mas o senhor estava melhorando a promessa. Aleluia. Entregou o cachorrinho para o menino gordinho, tosado, bonito. Ei, Deus está fazendo isso, Deus está cuidando da sua promessa. Deus não atrasa, Deus ele está preparando algo melhor para você. Quem crê, levanta a mão e receba o melhor de Deus está por vir. Os discípulos podiam ter fé por causa da promessa. Aleluia. Segundo motivo por que eles podiam ter fé, por causa da presença. Tudo começa com P, promessa, presença, por causa da presença de Jesus no barco. Irmão, a presença de Jesus no barco era a garantia de que o barco não iria afundar. Todos aceitaram Jesus aqui, amém? Amém. Jesus está no barco da sua vida. Isso é garantia de que o seu barco não vai afundar. Aleluia, glória a Deus. Como que o Criador do vento, o Criador do mar, poderia ser destruído por aquilo que ele criou? Nunca. Aleluia. Jesus está no barco da nossa vida. Fica tranquilo. Aleluia. Terceiro motivo, por causa da paz. Por causa da paz. Irmãos, interessante que diante daquela dificuldade toda, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. A irmã que já passou por um vendaval aí no barco. Dá para dormir, irmão, no barco assim quando está balançando? É difícil, né? Já pensou você no barco, o barco chacoalhando, as ondas entrando. Eu lembro ano passado que teve aquela chuva em Bauru e trovão. Teve um irmão lá na igreja contou testemunho que acordou de madrugada, assustado. Ai, já foi para oração. Jesus, me guarda esse trovão. Ai, está tremendo minha casa. Nem no barco tá e já ficou assustado. Imagina no barco. O barco chacoalhando para lá, para cá, e água entrando. Né? Então, Jesus estava diante daquela situação dormindo por 2 motivos, é claro. Porque Jesus, os irmãos sabem que quando caminhava por essa terra, ele tinha 2 naturezas.
Ele era 100% homem e 100% Deus. Tinha duas naturezas. Como homem, Jesus um dia teve fome. Mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus tinha essas duas naturezas. Então como homem, ele estava dormindo, porque ele estava cansado. Ele estava com seu corpo cansado. Então Jesus dormia como homem porque ele sabia disso. Mas Jesus, ele sabia, irmãos, que Deus estava guardando toda aquela tripulação naquela situação. Jesus tinha convicção que ele poderia dormir porque Deus estava guardando aquela embarcação. Ou seja, o Jesus Todo-Poderoso, que é o dono da paz, ele como homem, ele tinha paz diante daquela situação. Porque ele sabia que o Pai Todo-Poderoso estava guardando aquela embarcação. Aleluia. Você pode ter fé por esse motivo, por causa da paz. Nós saudamos uns aos outros a paz do Senhor. Então a paz de Cristo tem que habitar no seu coração. Aleluia. Diante da dificuldade, fique em paz. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Essa pergunta de Jesus, parece que eu estou vendo Jesus desafiando os discípulos. Ei, eu estou dormindo no meio da tempestade. Dorme tu também. Dorme, fica tranquilo. Irmão, eu sei que a tempestade está grande, mas Jesus manda me dizer, pode dormir tranquilo, viu? Aleluia! Deita a cabeça no travesseiro, esquece as contas, esquece e pode dormir tranquilo, aleluia. Ei, tem alguém aqui nesta manhã, Jesus trouxe aqui, aleluia, que não está conseguindo dormir direito. Tem alguém que está aqui, irmão Márcio, que durante essas noites não está conseguindo dormir direito. Está tendo um pouco de insônia, a sua alma está perturbada dentro de você. O Senhor manda te pegar essa palavra. Essa palavra tem endereço certo. Durma tranquilo. O dono da paz está contigo. Pode descansar. Pode descansar. Aleluia. Aleluia. Quando você entende que o seu Deus está sentado no alto, sublime trono, aí você vai conseguir descansar em meio à tempestade. Aleluia. Então pode dormir por causa da paz. Aleluia. Aleluia. Diz a tradição, a história diz que houve um período de paz lá para a região de Israel, chamada de Pax Romana, né? Pax Romana. Porque foi um período em que Roma dominava aquela região dos judeus. E segundo o historiador, diz que esse período durou 33 anos. Mas eles não sabem decifrar que tempo que foi isso. E todo o tempo que Roma dominou ali, eles não sabem decifrar quanto que foi exatamente esses 33 anos. Eles sabem que foram 33 anos de paz, onde não houve guerra ali com o povo judeu. Foi um período totalmente de paz. Vamos olhar e tem guerra lá até hoje, né? Mas esse período chamado de Pax Romana, ou seja, a paz de Roma. Foi um período de 33 anos. O historiador não sabe que período que é esse, mas nós sabemos. 33 anos foi o período em que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Dentro desse período houve paz ali. Mas por que não mostrar que houve paz? Porque Jesus é o príncipe da paz. Aleluia. Onde Jesus está, tem paz. Aleluia. Ah, no meu casamento não tem paz, está faltando Jesus. Na minha casa não tem paz, está faltando Jesus. Na minha vida não tem paz, está faltando Jesus. Ele é o príncipe da paz. Então você pode descansar por causa da paz. E para a gente terminar, terceiro e último motivo. Eles podiam descansar por causa do poder. Aleluia. O dono do poder estava ali com eles. Jesus, o dono de tudo, estava ali. Marcos, irmãos, se os irmãos observarem, ele vai reunir ao redor dessa passagem outras 3 passagens que destacam o poder de Jesus. No capítulo 4, ele fala que Jesus tem poder sobre a lei e força da natureza. Marcos capítulo 4, 31 ao 35. No capítulo 5, Marcos vai destacar que Jesus tem poder sobre os demônios. Né? E depois ele vai também deixar registrado que Jesus tem o poder para ressuscitar dos mortos, quando ele ressuscita uma menina. Então, nós, irmãos, que dentro dessa passagem está inserida num contexto onde mostra o poder de Jesus sobre a natureza, sobre os demônios e o poder de Jesus sobre a morte. Então, Marcos está sendo usado por Deus para nos dizer: esse Jesus que está no barco, ele tem todo o poder. Aleluia! Aleluia! Satanás, ele tem poder. Tem um termo, Marcos? Ele tem. Se a gente falar que Satanás não tem poder, estamos indo com outra palavra. Satanás, sim, ele tem poder. Ele afunda navios, ele derruba prédios, ele mata pessoas, destrói pessoas. Satanás, sim, ele tem poder.
Mas o meu Deus, ele tem todo o poder. Aleluia. Aleluia. Aí que está a diferença. Enquanto o diabo tem um poder, que é um poder limitado, o meu Deus, o seu Deus tem todo o poder. Aleluia. Fica tranquilo, você serve Jesus, que tem todo o poder sobre a tua vida. Aleluia. Então eles tinham um motivo sobejo para terem fé diante daquelas circunstâncias. Aí vem uma pergunta. Você tem motivo para ter fé diante das circunstâncias difíceis? Claro que você tem, aleluia. Essa tempestade vai passar, creia. Aleluia. Espera no Senhor. E para a gente terminar, a última pergunta, que é a pergunta dos discípulos. Versículo 41. E sentiam um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nós terminamos essa mensagem com a última indagação, a indagação dos discípulos. A hora que eles veem Jesus acalmando o vento, acalmando aquela tempestade, Jesus repreendeu, praticamente foi uma repreensão de Jesus. Por que vocês estão tímidos? Não tem fé ainda? Vocês estão numa dificuldade aí, mas vocês têm motivo para ter fé. O texto não diz, acredito eu. Jesus volta a dormir, eu acredito. Jesus repreende e fala, agora deixa eu dormir que eu ainda estou cansado. Volta lá na almofada e volta a dormir. Eu imagino os discípulos um cutucando o outro, assim, no mundo assim. E Jesus dormindo, mas falando, e ele está falando baixinho. Quem é esse? Quem é esse que está aqui conosco? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus, com a sua demonstração de poder, ele deixou os discípulos maravilhados. Ele deixou os discípulos surpresos. Por mais que eles viram Jesus fazer, aquela situação deixava os discípulos surpresos com o Cristo que eles estavam seguindo. Sabe o que Deus manda eu te dizer, irmão, terminar essa mensagem? É de Deus, viu? Aleluia. Deus manda dizer algo que já aconteceu com o Ricardo. Ele até testemunhou aqui, mas Deus manda dizer para uma pessoa aqui também, irmão Ricardo. Deus vai te surpreender. Aleluia! Aleluia! Deus vai te surpreender. Aleluia! O irmão Ricardo contou que ele ficou surpreso, né, irmão Ricardo? O que Deus fez na vida dele. Um moço que a gente conhece há muito tempo aí, um moço de Deus mesmo. É claro, foi inteligente, estudou, mas ele contou que testemunho dando toda a glória para Jesus. É bonito isso, irmão, é bonito. Jesus vai prosperar ele muito mais. Quando a gente põe Deus em primeiro lugar, Deus vai prosperando, vai abrindo porta, abrindo caminho, assim Deus faz. Mas Jesus vai te surpreender por esses dias. E você vai fazer a mesma pergunta dos discípulos, não a primeira. A primeira pergunta de dúvida questionando o poder de Jesus. Mas a segunda pergunta, maravilhado. Olha o que ele fez para a minha vida. Eu imaginava que ele podia fazer isso, aquilo, mas ele fez muito mais do que eu imaginava. Aleluia. O poder de Cristo vai se manifestar na sua vida. E você vai ficar maravilhado. E você vai ter mulher dizendo, eu achava que Cristo era poderoso, mas ele é muito mais do que eu achava. Aleluia. Ei, irmão. Você vai surpreender de Deus na sua vida, viu? Aleluia. Acho que Deus não quer que você pare no meio da caminhada. É obra missionária, evangelística, que está tudo englobado, é ofertando todo mês para a obra missionária, não para. Não deixa a tempestade da vida fazer você ficar parado, não. Fica tranquilo. O dono de tudo está contigo. Jesus está no teu barco. Ele vai te surpreender por esses dias. E você vai continuar glorificando o nome do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Guarde essa palavra no seu coração. Pedagogia da tempestade. Aprenda em meio às dificuldades. Os discípulos passaram por essa dificuldade para eles aprenderem e para nós aprendermos também aqui hoje. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória!